Olá, meus amigos, tudo bom? Então, hoje vamos dar continuidade à aula do IZC. Então, só para recapitular aqui, na última aula eu falei sobre os tipos de IZC. Geralmente é o IZC 6 e o IZC 7, que são as classificações, para a gente ter uma conversa melhor entre os ortodontistas, entre ortodontista e cirurgião. Então, essa é uma classificação de fácil comunicação entre os colegas. Bem, hoje eu vou falar especificamente sobre a técnica de instalação. Então, eu vou falar para vocês como que a gente instala. Então, primeiro, vamos lá. O dispositivo, tá, na região do IZC, ele não é colocado a 90 graus com o plano oclusal como na técnica convencional. Como mostrei para vocês ontem, ele fica paralelo ao dente. Então, eu vou mostrar aqui para vocês no passo a passo de como é feita essa técnica. Então, aqui vocês conseguem observar, ó, aqui nós temos o dente, seio maxilar e aqui a vestibular. O que acontece? Nessa parte aqui, ó, mais abaixo, nós temos uma gengiva mais queratinizada e aqui nós temos mucosa. Só que na técnica IZC, a grande maioria dos casos, nós vamos colocar ali na região mucogengival, tá? Na região da junção mucogengival ou acima. Existe uma grande diferença entre os pacientes ocidentais e os pacientes orientais. Então, os pacientes ocidentais, eles vão ter uma quantidade menor de osso e vão ter normalmente a instalação do IZC em região de mucosa. Então, é acima dessa linha aqui, ó, acima dessa linha, que é a linha mucogengival. Então, nessa junção, para cima, é onde normalmente nós vamos trabalhar. E qual que é a diferença anatômica dessa região para essa? Primeiro, essa gengiva aqui, ela é aderida, ou seja, quando você coloca o dispositivo, você vai perceber que o dispositivo não tem a tendência de aglomerar, a tecido não tem tendência a aglomerar ao redor do dispositivo. Quando nós fazemos nessa área aqui, ó, vai ter uma tendência maior desse tecido, que ele vai tentar aglomerar em cima das roscas. E nós vamos ter uma quantidade maior de tecido na região superior, nessa região. Tanto é que a diferença entre os dispositivos convencionais para os extra-radiculares, tá? É que os convencionais nós colocávamos somente gengiva inserida. Por quê? Porque a tendência de perda em mucosa era muito grande. Já os extraradiculares nós colocamos mais em mucosa, por quê? Porque a posição dele é diferente. Só que estamos falando de duas técnicas completamente diferentes. Por quê? O dispositivo entre raízes é um dispositivo menor, é um dispositivo com um diâmetro menor, um comprimento menor, porque ele tem que passar exatamente entre as raízes. Quando nós falamos de extraradicular, estamos falando de um dispositivo que ele é maior, ou seja, tanto em comprimento quanto em diâmetro. São dispositivos mais robustos. Então, daqui a pouco eu vou mostrar exatamente a técnica, para vocês vão entender o porquê que ele fica diferente do entre raízes. Bem, então nós vamos trabalhar então nessa região daqui, ó, da linha da junção gengival até a parte superior aqui. Então, vocês percebam que o tecido aqui nessa animação, ele é mais fino e aqui ele vai ficando, ó, cada vez mais espesso. Então, essa região aqui, ó, é a região infrazigomático, ó, é onde nós vamos trabalhar nesse ponto. Aqui nós temos o seio maxilar, então a gente tem esse espaço aqui para trabalhar. Bem, quando nós vamos fazer o infrazigomático, primeiro nós temos que anestesiar. Anestesia. Como em qualquer tipo de dispositivo de ancoragem, a anestesia é infiltrativa. É uma anestesia somente no local que nós vamos instalar. Existem países que nós vamos ter alguns anestésicos tópicos que pode ser utilizado em vez de fazer uma anestesia infiltrativa. Mas normalmente no Brasil e na Europa nós vamos trabalhar com anestesia infiltrativa, como na maioria do mundo. São só poucos lugares que a gente pode fazer com anestesia tópica. Então aqui, o que nós vamos fazer? Anestesia infiltrativa. Anestésico. Pode ser anestésico que você tem no consultório. Pode ser lidocaína, pode ser mepivacaína, pode ser articaína. Só que assim, mepivacaína e articaína para um dispositivo de ancoragem é muito potente, não tem necessidade.
Então você pode trabalhar com uma lidocaína que você tem no consultório, a mesma anestesia que você vai fazer uma restauração. Então é um anestésico que não precisa ser extremamente potente. Por quê? Porque o ato de a gente anestesiar é só para anestesiar o tecido. Então você não quer que anestesie dente. O dente não pode estar anestesiado. Isso é extremamente importante. Por isso que aqui, ó, eu estou colocando, ó, anestesia infiltrativa. A anestesia aqui está sendo bem na linha mucogingival, na junção aqui, né, mucogingival. Tem que ser aí? Não, tem que ser no local que você vai instalar. Então imagine que você tem um paciente que essa linha mucogingival é baixa, é mais próximo da cervical. O que vai acontecer? Você não vai conseguir instalar ali. Então você vai ter que anestesiar onde? Na mucosa. Você vai anestesiar mais acima. Então a anestesia ela é feita exatamente no local que você vai instalar. A anestesia ela é muito pouca a quantidade que nós vamos utilizar. A gente fala até que é como uma gota de anestésico. Se você estiver anestesiando em região de mucosas, você vai perceber que a hora que você injetou anestésico, forma uma bolha no local. É o suficiente anestésico. E o ato de você colocar o dispositivo, você anestesia e já faz a instalação. Você não anestesia, aguarda, não. Você anestesia e já instala. Por quê? Porque a quantidade anestésica é muito pouca. Então tem que ser imediato. Então aqui, nós estamos simulando anestesia na região mucogengival, que é nessa região aqui, ó, na junção mucogengival, uma anestesia infiltrativa. A agulha, pode ser agulha curta até, aquelas agulhas para periodontia, são agulhas gengivais, você pode utilizar aquela. Pode utilizar agulha média? Pode. Você pode utilizar a agulha que você quiser. Só não vai utilizar uma agulha longa, por quê? Porque você não tem necessidade disso. A melhor agulha, a agulha gengival, que é a agulha mais curta que tem. Bem, fiz a anestesia aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou instalar o dispositivo. Eu vou começar a instalar. Por quê? A técnica do IZC ela é diferente das técnicas convencionais entre raízes. Por quê? Normalmente as técnicas entre raízes, nós colocamos o dispositivo e você vai até o fim com ele. Então eu vou pegar uma chave aqui para poder mostrar para vocês. Quando nós vamos colocar entre raízes, nós fazemos isso aqui, ó. Colocamos e ó, fazemos isso. Ok? Agora no IZC, nós vamos colocar e vamos até o fim com ele, tá? Nós vamos colocar só uma pontinha, tá? Por quê? Porque a região que nós vamos colocar, se vocês observarem aqui, ó, é uma região curva. É uma região curva. Então essa região ela começa reta e começa a criar uma curvatura. E nós queremos colocar neste ponto aqui, ó. Ok? Nessa parte. Como nós queremos colocar nessa parte, se você tentar entrar com esse dispositivo diretamente aqui, ó, inclinado, o que vai acontecer? Existe um grande risco de você colocar o dispositivo e ele escapar. Se ele escapa, você dilacera todo esse tecido. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que nós iniciamos com ele assim e depois nós vamos alterar? Porque a hora que você inicia com ele reto, o que vai acontecer? Você vai fazer a primeira penetração no osso. Com essa primeira penetração no osso, você consegue ter uma estabilidade do dispositivo dentro do osso, para depois continuar a mecânica de instalação. Agora reparem, quando nós vamos fazer essa primeira instalação, vocês vão perceber que existe aqui, ó, uma angulação da entrada da chave. Então essa angulação aqui, ó, ela é em torno de 10 graus. Então, quando você vai fazer a instalação, você não coloca ela 90 graus com o osso. Você vai colocar ela levemente inclinada. Porque a hora que você vai fazer na boca, é difícil você fazer isso. Então, normalmente você inclina um pouquinho para começar. Esses 10 graus você consegue ter a ponta ativa do dispositivo ainda no osso. Se você inclinar mais, aí você tem a tendência de ele escorregar. Quando você coloca e inclina levemente 10 graus, você continua com essa estabilidade da ponta do dispositivo. Ok? Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando nós vamos colocar, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós não vamos colocar ele assim, ó. Nós vamos colocar, ó, com uma leve inclinação de 10 graus, ó. É sutil, tá vendo, ó? Você continua com a ponta ativa. Se eu vou inclinando mais, eu tenho a tendência de escapar. Mas se eu coloco ele reto e faço levemente 10 graus, eu consigo, ó, tranquilamente fazer. Se eu inclino mais, aí eu tenho a tendência de escapar aqui, isso aqui, ó, correr.
Quando eu tomo uma inclinação de 10 graus ou 90 graus, tá? De 90 graus a 10, que é exatamente aqui, ó, que eu mostro para vocês, ó, de 0 graus, 90 graus até essa angulação de 10 graus, você não tem a chance desse dispositivo, ó, escapar. Então você consegue trabalhar aqui, ó, colocar na boca do paciente tranquilamente. Agora, qual que é o dispositivo que eu trabalho, que eu gosto mais de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com os dispositivos de aço para fazer esse tipo de técnica, tá? Por quê? Primeiro, o aço ele tem uma ponta ativa maior, mais forte. Essa ponta aqui, ó, na aula que eu falei para vocês sobre os dispositivos, eu falei que existe o autoperfurante e o autorrosqueante. O autoperfurante quer dizer o seguinte, essa ponta aqui, ó, ela corta. Os dispositivos de aço, ele tem uma vantagem, porque essa ponta aqui, ela sendo de aço, o dispositivo todo sendo de aço, essa ponta, ela tem uma resistência maior. Então, na hora que nós vamos instalar, nós colocamos no osso, você não tem a necessidade de utilizar uma lança para fazer essa primeira perfuração. Então, você coloca, pressiona, você tem que fazer uma pressão. A hora que você faz essa pressão, essa ponta aqui, ela já vai funcionar como lança. Então, não existe a necessidade de utilizar a lança quando se utiliza o dispositivo de aço. E que tenha a ponta autoperfurante, ou seja, ela tenha um corte. A hora que você faz isso, ela já perfura. Então, você não precisa utilizar a lança. Por isso que eu gosto de utilizar o dispositivo de aço. Fiz essa primeira parte, com 10 graus. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dispositivo e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou entrar em torno de 2 milímetros. Então, essa ponta aqui, ela vai entrar em torno de 2 milímetros. Mas por que 2 milímetros? Porque aqui, ó, se vocês repararem, nós vamos ter uma cortical aqui que ela pode variar de 1 a 2 milímetros. Se a cortical tiver 2 milímetros, ótimo, você já perfurou toda a cortical. E se a cortical tiver 1? Ótimo também, porque você perfurou 1 milímetro da cortical e já está no osso medular em 1 milímetro. Então, você tem que fazer essa primeira perfuração. Cuidado, porque quando a gente fala 2 milímetros e você vai, por exemplo, medir isso daí, você vai perceber que sempre dá mais. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, tecido. E quanto mais apical você instala, maior a quantidade de tecido. Se você tem uma grande quantidade de tecido, você tem que penetrar essa parte do tecido e depois contar os 2 milímetros, que é o que você vai penetrar dentro do osso. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o paciente tem muito tecido e você coloca, parece que já entrou praticamente um quarto da rosca. Só que você vê que esse 1/4 é só de tecido, ok? Então tem que tomar muito cuidado com o tecido. Então entrei 2 milímetros aqui, ó. Detalhe importante, se você tiver com um dispositivo de aço, a hora que você faz essa pressão inicial, que você aperta mesmo o dispositivo contra o osso, esses 2 milímetros, você praticamente não precisa nem rosquear. Você vai entrar em torno de 1 milímetro rosqueando e a hora que você faz umas de 2 a 4 ativações, ele já entrou o restante. Então, vocês vão perceber que com o dispositivo de aço você não precisa pressionar demais, porque quando você pressiona, a própria ponta já entra cortante. Então, é importante você entender o que você está utilizando, que material você está utilizando, tá? Quando eu falo de dispositivo de aço, eu não vou falar de marca, não vou falar de nada disso, tá? O que eu quero passar para vocês é o seguinte, vocês têm que entender o material que vocês estão utilizando, tá? Por exemplo, quem faz implante, ele não pega qualquer implante. Ah, vou pegar um implante X. Não, ele tem que estudar, ele tem que saber que implante que ele usa, que tamanho que é o implante, que material que é utilizado, se a ponta é autoperfurante, qual que é a angulação da ponta para ver se tem esse corte todo ou não, se ele é autorrosqueante também. Então, são vários detalhes que são importantes. Então, antes de você fazer a instalação, estude o material que você vai utilizar, porque o material ele te ajuda em muito na técnica, ok? Bem, inserimos esses 2 milímetros. Agora, o que nós vamos fazer? Fazer isso aqui, ó. Nós vamos começar uma inclinação. Reparem, quando eu faço essa inclinação, não é de uma vez só, ok? Essa inclinação ela é feita aos poucos. Como que eu faço? Eu vou aproximar aqui da câmera, ó. Aqui, ó. Eu faço isso, ó. Aqui. Ótimo. Ó, o que eu vou fazer? Eu rodo o dedo, ó, percebam, eu rodo o dedo, depois eu rodo a mão.
Uma, rodo o dedo, depois eu rodo a mão. 2, rodo o dedo, depois eu rodo a mão. 3, rodo o dedo, depois eu rodo a mão. 4, são 4? Depende, tem outros que são um pouquinho mais duros, tem outros que são mais molinhos, que você consegue fazer em, às vezes, 3, às vezes 4, às vezes 5, depende. O que você não pode é ficar fazendo isso, ó. Rodando e colocando. Não, por quê? Porque daí o parafuso ele vai entrar e você não consegue mais mudar a angulação, ok? Então, quando você faz essa mudança de angulação, ó, primeiro o dedo, depois a mão. Rodrigo, por que primeiro o dedo, depois a mão? Todo dispositivo é um parafuso. O parafuso, ele só tem corte a hora que ele roda. Se você tentar girar sem rodar o dedo primeiro, o que vai acontecer? Você está tirando o parafuso de dentro. Então, para que o parafuso entre e faça esse movimento, você tem que rodar primeiro, porque ele só vai ter corte a hora que você roda. Então, é importantíssimo você rodar primeiro para depois inclinar a mão, ok? Outro ponto importante, esse tipo de movimento nós indicamos normalmente nos parafusos de aço, ok? Por quê? Porque você não tem chance de fratura. Mas vai falar assim, mas eu não fraturei. Tudo bem, você não fraturou. Já usei de titânio e consegui fazer. Ok, não tem problema. Só que a chance de fratura é maior no titânio. No aço é muito raro você fraturar. Por quê? Porque a ponta e o dispositivo ele tem uma resistência maior. Outro ponto, a hora que você vai instalar, você percebe isso daqui, ó. A hora que você está fazendo esse movimento, percebam que aqui, ó, eu deixei as duas imagens para vocês entenderem. Ele entra aqui e depois, a hora que você roda ele daqui para cá, ó, percebam que esse dispositivo ele não vai continuar aqui, ó. Ele muda completamente a angulação. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar essa parte óssea que você começou e ele já vai para a parte medular. Então, você perceba que essa ponta, ela já vai exatamente para cá, ó. Olha como muda. Aí se você fala, mas se eu colocar uma lança aqui e depois colocar o dispositivo, não é a mesma coisa. Porque a hora que você coloca a lança aqui, ó, o que você está fazendo? O que a lança faz? A lança nada mais é que um dispositivo que tem uma ponta, como uma lança mesmo, o próprio nome diz, que ela perfura o osso cortical. A hora que você perfura e tira, fica aquele espaço. A hora que você vai colocar o dispositivo, ele já não fica com a mesma estabilidade. Por quê? Porque a hora que você põe o dispositivo naquele buraquinho da lança, ele não tem o mesmo apoio quando você coloca o dispositivo direto. Quando você põe o dispositivo direto, a rosca ela é feita para quê? Para comprimir o osso e dar uma estabilidade primária. Se você, na hora de colocar esse dispositivo, você põe uma lança, tira e depois você põe o dispositivo, você perde completamente o início da estabilidade primária. E vamos lembrar da anatomia. O paciente que vai ser feito IZC, a maior parte dele é osso medular, não é osso cortical. Se é osso medular, para eu ter estabilidade primária, a minha estabilidade primária vai estar onde? No osso cortical. E aonde está o osso cortical? Ó? Aqui, ó. Então, nós temos que fazer a instalação e ter a estabilidade primária aqui, ó, no osso cortical, não nessa parte medular. Então, a hora que você vai instalar, você coloca a lança e tira e você vai fazer uma mudança de angulação, você perdeu uma boa parte dessa estabilidade primária. Então, o importante é você estar fazendo sempre com o mesmo parafuso. E nunca estar colocando e tirando. O interessante é você instalar o dispositivo, começar com ele com o mesmo você fazendo alteração. Posso fazer com titânio? Poder pode, mas não é o recomendado por nós. Eu recomendo a gente fazer sempre com o de aço, porque o titânio, a ponta dele, ela é muito frágil. E normalmente a ponta do titânio não tem o mesmo corte que a ponta de aço. Por isso que o titânio é indicado se fazer a lança primeiro. O aço você não precisa de fazer a lança. O aço, a ponta dele é extremamente ativa e ela é extremamente resistente. Então você consegue fazer o IZC somente com o dispositivo, sem nenhum outro tipo de acessório. O que você precisa? Só uma chave de mão, uma haste e o dispositivo. Mais nada. Bem, fiz essa angulação. Agora eu vou finalizar. Aí eu vou lá e faço essa angulação. Angulação de 50 a 60 graus, no máximo. Mas você vai falar, não fica 90 graus para o dente? Não, ele não fica, ele fica paralelo ao dente. Lembre-se que a maxila, o osso aqui é menor.
O osso da maxila é angulado, então você tem que angular, o parafuso ele fica angulado. Se nós colocamos aqui 10 graus no início, mais 60 aqui no máximo, então nós estamos fazendo uma angulação do quê? De 70 graus. Então é de 60 a 70 graus de inclinação que nós vamos fazer. Começa aqui nessa posição e vai angular até 70 graus. Fizemos isso, é terminar a instalação, tá? Coloca-se o dispositivo inteiro. Agora, nesse ponto, o que eu quero mostrar para vocês? Eu falei na outra aula em que nós temos vários tipos de dispositivo. Temos dispositivos com vários tipos de transmucoso, vários tamanhos de rosca. Agora, nessa imagem, eu consigo mostrar exatamente para vocês o porquê que eu recomendo dispositivo com rosca menor e transmucoso maior. Reparem aqui, ó, a quantidade de rosca que fica dentro do osso e a quantidade de transmucoso que fica para fora. Esse dispositivo tem 8 de rosca e 4 de transmucoso. Então, vocês percebam, se a gente fizer o dispositivo IZC convencional na área da junção mucogengival, o que vai acontecer? Você vai ter praticamente toda a rosca dentro e você vai ter o transmucoso para fora. Aí você pode me perguntar, Rodrigo, e se acontecer um caso que eu quero colocar mais? Eu coloquei os 8 milímetros de rosca, mas eu quero ir um pouquinho mais para poder deixar ele mais apical porque eu vou fazer uma intrusão. Posso? Aí vem uma coisa interessante. Esse dispositivo, quando você vai fazer a instalação, você tem que estudar o que você está usando. Por exemplo, esse daqui, ele tem uma rosca aqui e essa parte aqui, ó, é exatamente do mesmo tamanho da rosca. Ou seja, quando você está instalando, se você precisar entrar com o transmucoso dentro do osso, essa rosca permite, porque o transmucoso tem a mesma espessura da rosca. Então você consegue entrar até com o transmucoso dentro do osso. São quantos casos você precisa isso? São poucos. Mas o dia que você precisar, você tem um dispositivo que pode fazer isso. Ok? Então você pode entrar até transmucoso dentro de osso se você quiser, se tiver necessidade. Mas o que nós reparamos é que normalmente não tem essa necessidade. Então aqui nós temos isso aqui e reparem, osso dentro rosca dentro de osso e transmucoso em tecido. É isso que nós queremos. Aí nós vamos falar, tá, e os pacientes acidentais? Os pacientes acidentais, normalmente nós vamos ter que fazer a extração de ZC mais apical, nós vamos ter que fazer aqui, ó. Olha o que acontece, vai aumentando o quê? A quantidade de tecido. Se nós aumentamos a quantidade de tecido, nós temos que aumentar ainda mais o transmucoso. Então vamos reparar aqui, ó, olha a diferença. É o mesmo dispositivo, só que colocado bem mais, ó, apical. Nós estamos falando aqui de 3, 4 milímetros mais apical. Perceba que eu estou fugindo completamente das raízes. E olha que interessante. Quanto mais você vai indo para apical, ou seja, você vai indo mais para a região do zigomático, mais sentido faz você ter menos rosca. Porque você não vai ter casos com 10 milímetros, com 12 milímetros de osso para você instalar 12 milímetros de rosca. Então agora você começa a entender a lógica, tá, de você ter menos roscas e mais transmucoso. Então aqui nós estamos trabalhando com 8 de rosca e 4 de transmucoso, que vai dar 12. Então quando nós usamos a medida internacional, que fala 2 por 12, nós estamos utilizando 8 de rosca e 4 de transmucoso neste que eu estou mostrando para vocês, tá? É exatamente nesse aqui, ó, tá? Esse é dessa forma. Ah, são todos assim? Não, tá? Olhem sempre o que vocês estão comprando. Estuda o material que vocês compram. Quando você compra um bracket, você não estuda que bracket você vai comprar? Se ele tem uma boa adesão, se ele tem um bom slot, se é um autoligado, se ele tem uma abertura e um fechamento. Não adianta você comprar um bracket que depois ele começa a abrir. Então estude o material que você vai usar. Aqui eu estou falando para vocês, tem 8 de rosca e 4 transmucoso. Agora, existem outros que têm 12 de rosca e mais transmucoso. Existem outros que têm 10 de rosca e 2 transmucoso. Tem vários, tá? Eu, particularmente, prefiro 8 de rosca e 4 transmucoso. Aí, se eu precisar, por exemplo, num caso igual a esse, ó. Vamos supor que tem mais tecido ainda e está mais apical. Você fala, eu quero essa cabeça aqui, ó, mais para baixo. Porque eu quero fazer uma mecânica de retração, por exemplo. Aí eu posso usar um 2 por 14 com 8 de rosca, reparem bem, mesma quantidade de rosca, e 6 de transmucoso.
Então, nós estamos usando um dispositivo com a mesma quantidade de rosca, aumentando o quê? O transmucoso. E vocês vão percebendo, quanto mais você sobe, mais estreito vai ficando, você vai tendo menos osso. Então, você tem que tomar cuidado com o que você usa. Isso é de extrema importância. Aqui, uma outra vista. Aqui é a hora que a gente faz a instalação. Então, quando nós estamos olhando um paciente assim, ó, de lado, nós estamos fazendo isso daqui, ó, essa instalação. E aqui olhando o paciente de frente, ó. Quando a gente olha o paciente de frente, o que acontece? Olha a inclinação aqui, ó. Essa inclinação é em torno de 60 a 70 graus. Então, a gente traça uma linha reta aqui, ó, um paralelo ao plano oclusal, e você vai inclinar daqui para cá em torno de 60 a 70 graus, tá? Falo para vocês, não tem muito segredo. Vocês vão ver que a prática de fazer essa técnica, você vai ficando cada vez mais fácil. Aqui como fica o dispositivo. Aqui eu estou mostrando para vocês. Olha que interessante. Essa imagem aqui, ó, nós temos um dispositivo 2x12 com 10 de rosca e 2 de transmucoso. Percebam aqui, ó, que você vai ter, ó, olha a rosca exposta ali, ó. Quando você tem rosca exposta, você tem mais acúmulo de biofilme. Se você tem acúmulo de biofilme, você tem inflamação. Se você tem inflamação, você perde o quê? Estabilidade, você pode perder o dispositivo. Aqui nós já temos duas imagens, ó, com ó, um transmucoso mais longo. Percebam que o tecido ao redor do transmucoso, ó, essa área aqui, ó, ao redor do transmucoso, ela se adapta. Você tem uma relação mais íntima do tecido com o transmucoso. Ele é liso. O que vai acontecer? Você diminui muito a inflamação. Então, por isso que é extremamente importante nós colocarmos transmucoso com mucosa e não rosca. Então, aqui, ó, rosca com mucosa, e aqui você tem a rosca, o transmucoso com a mucosa. Então dá para ver bem a diferença, ó, daqui para cá. Qual que é a vantagem também de você ter isso? Você tem uma dilaceração menor do tecido, porque quando você põe rosca com transmucoso, ali você dilacera mais aquele tecido. Quando você põe transmucoso com transmucoso, você tem uma adaptação melhor desse tecido. E aqui nós estamos vendo uma imagem, ó, essa imagem, ó, é com 4 meses após a instalação. Percebam que esse volume de tecido ele aumenta, só que você não tem aquela inflamação local. O dispositivo está extremamente, ó, estável. Por quê? Porque o transmucoso é longo e você tem essa adaptação em cima do transmucoso. Aqui, mostrando como que ele fica, tá vendo? Ó, angulação de 70 graus, 60 a 70 graus. Aqui, vamos mostrar a instalação. Vamos começar. São vários vídeos. Esse é o primeiro vídeo, mostrando a palpação. Nós vamos palpar a região do infrazigomático para poder instalar. Depois da palpação, nós vamos para anestesia, ó, pontual, só aqui, ó, só ó, aquela gotinha que eu falei para vocês, onde forma aquela isquemia, só onde você vai instalar. Esse dedo já não sai mais da posição. A partir da hora que você começa a instalação, o dedo de apoio sempre fica na mesma posição. Aqui, você pode fazer uma sondagem para sentir o quanto você tem de tecido, para saber se você tem muito tecido, pouco tecido. É aquilo que eu falei para vocês, a hora que você coloca o dispositivo, você sabe o quanto tem de tecido. Só que às vezes o dispositivo de aço ele é tão perfurante que a hora que você põe, você já perfurou o osso. Com a sonda você consegue identificar o quanto você vai ter de tecido. Aí, no vídeo aqui, mostrando, tirando a chave de mão, a haste, você pega a chave de mão, encaixa na haste, abre a embalagem. Esse especificamente tem um casulo dentro, vocês vão ver, que você pode abrir tudo isso aqui. O que está estéreo é o que vem lá dentro. É importante você usar dispositivo estéreo, tá? Por quê? Essa esterilização não é esterilização como feita no autoclave. É uma esterilização que ela não tem perda do corte do material. Isso é importante. Vocês pegarem, por exemplo, qualquer coisa que vocês tenham corte, peguem o alicate de vocês que tem corte e vocês esterilizam, o que acontece? Ele começa a perder o corte.
Só que o dispositivo, quanto maior o corte, menor a agressão óssea. Menor a agressão óssea, menor processo inflamatório, maior a estabilidade primária e maior a durabilidade desse dispositivo durante toda a mecânica. Aqui, ó, fazendo a instalação, ó, o que você vai fazer? Olha a inclinação de mais ou menos 10 graus. Por quê? Porque às vezes você coloca tão alto que não tem como você colocar, ó, tá vendo? Uma leve inclinação de 10 graus. E você começa a instalação, ó, pressão inicial, sem lança, sem nada, com a ponta é extremamente ativa. Esse é um dispositivo que eu mostrei para vocês que é de aço. E aí você começa a colocar, ó, vai curvando a mão, vai curvando e você vai terminando de instalar lá. É exatamente isso, ó, que vocês estão vendo. Ó. Tirou a chave, tá pronto. E agora, o que nós vamos fazer aqui? Ativação. Ativação. Tem várias formas. Você pode usar cursor para distalizar, você vai fazer retração, depende da mecânica que você vai utilizar. E aí você vem, usa um dinamômetro para medir. Nós indicamos em torno de 150 a 200 gramas no máximo para poder fazer essa mecânica do IZC. E aqui, mais um videozinho da instalação. Aqui é um outro paciente, ó. Vocês vão observar que a gente faz a palpação do infrazigomático aqui, ó. Então aqui a gente tem a palpação da região do infrazigomático. Aí nós vamos ver exatamente de onde desce o infrazigomático. Geralmente adulto é entre o 6 e o 7, que é o IZC7, que eu já falei isso aí para vocês na aula anterior. A hora que a gente faz essa palpação, aqui nós estamos identificando qual que é o melhor local. Então aí o que eu vou fazer? Vou virar a cabeça do paciente para mim. Vou anestesiar, ó, perceba que eu estou anestesiando mucosa. Por quê? Porque é a região que eu vou fazer a instalação. Aqui está pausado para vocês verem, ó, é uma região isquêmica só. Olha lá, fez a isquemia, fica aquela bolha que eu falei para vocês. Depois que eu fiz isso, é uma gotinha de anestésico, ó, só um pouquinho de anestésico. Eu venho com o dispositivo com uma inclinação de mais ou menos 10 graus. De novo, essa inclinação é importante porque eu tenho que pôr o dedo, tenho que pôr a chave. Então você tem essa inclinação de mais ou menos 10 graus. E aí nós começamos a instalar e depois nós começamos a fazer esse giro. Ó. Começa a fazer esse giro só o quê? Depois que introduzir os 2 milímetros. E vou instalar. Ó. Sempre esticando esse tecido não pode ficar solto, principalmente quanto mais apical você coloca, mais você tem que fazer esticar esse tecido. E aí você vai e termina de instalar. Ó. Vai puxando, vai colocando, até terminar. Terminou, está pronta a instalação. Bem, esse IZC não é difícil de fazer, é uma técnica relativamente simples. Às vezes as primeiras ficam mais difíceis de instalar, porque você não tem habilidade ainda na hora de fazer. Mas vocês vão perceber que a técnica ela é simples, ela não é uma técnica complexa de se fazer. É um movimento rápido, normalmente uma instalação dessa em torno de 1 minuto, tá? Às vezes até menos. O completo de anestesiar, preparar, fazer tudo demora aqui no máximo 5 minutos. Tá? Então é uma técnica simples, rápida e extremamente eficiente. Mas tem que se tomar todos esses cuidados que eu falei para vocês. Desde a escolha do material, tá? Isso é importante. Aprender muito bem a técnica, tá? E ver a condição do paciente, fazer o primeiro planejamento, ver se esse paciente tem uma capacidade óssea boa para fazer, se você vai colocar mais na linha bucogengival, se você vai colocar mais apical, e você tem que ver qual que é a mecânica que você vai fazer. Não exagerar na força, porque a grande perda dos dispositivos eu vejo é excesso de força, ok? Então era isso, espero que vocês tenham aproveitado, tentei passar o mais detalhado possível o IZC. E qualquer coisa, estou aí para as dúvidas. Podem colocar as dúvidas aqui nos comentários depois, que eu vou respondendo para vocês, ok? E muito obrigado. Nos vemos aí numa próxima videoaula.